Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer antes da gente prosseguir no exercício, vou fazer uma aula aqui com duas coisas que referente ao que foi passado na semana passada e também uma dúvida de um dos inscritos do canal, para tentar sanar essa questão sobre as curvas. E daí talvez seja uma dúvida de outra pessoa também, então já resolvemos esse problema aqui, tentando trabalhar em cima disso, tá ok? Então, vamos primeiramente falar sobre esse ponto aqui. Esse ponto que eu comentei na semana passada de um dos vídeos, na verdade foi durante essa semana, eu falei sobre referenciar e importar o arquivo. E na verdade, acabei esquecendo de comentar naquele dia sobre uma segunda vantagem da referência, né? Porque assim, eu tinha comentado que você está referenciando o arquivo, que se foi atualizado o arquivo pelo rigger ali e tal, ou às vezes o objeto que você puxou a referência de um environment, por exemplo, você só atualiza, já atualizaria na sua cena também, porque você deu reload, deu replace e já resolveu o problema. Por outro lado, tem uma segunda vantagem que também é interessante e é importante. Vamos supor que eu estou querendo usar esse rig aqui, que vai ser do exemplo da aula de hoje. Se eu importar, como a gente viu na outra aula passada, basta eu jogar para a minha timeline. Legal. Eu importei, trouxe para a minha cena aqui. Eu vou deletar aqui porque eu tinha feito um vídeo anterior falando sobre isso, só que acabou que travou o vídeo, não estava gravando, então eu vou ter que fazer de novo. Mas é a mesma coisa que eu mostrei no vídeo. Se eu salvar esse arquivo, que ele agora está importado, né? Se você reparar aqui, ele não está no Reference Editor, e eu for aqui e for salvar esse arquivo. Se eu fizer um teste aqui, coloquei ele salvo. Beleza, fiz um teste. Agora eu vou criar uma nova cena do zero, sem nada dentro, e vou referenciar esse mesmo rig, tá? Um é importado e o outro é referenciado. E aqui a gente vê a segunda vantagem de você utilizar arquivos referenciados. Dependendo do tamanho do arquivo, isso vai fazer pouca diferença. É verdade. Se o rig é otimizado e tudo mais. Só que, à medida que você for colocando mais coisas na sua cena, environment, mais personagens, isso vai pesando mais o arquivo. Então, se eu salvar esse mesmo arquivo agora como teste2 e for no próprio arquivo agora, repara na diferença de peso de um arquivo para o outro. Ele está importado na cena. O rig que foi importado para a cena. Está com 200 MB, né? Você pode até falar que pode ser que é um pouco menos aqui, então, mas a princípio 220 MB. E aqui ele referenciado. Então tem essa segunda vantagem também. Então não é só a parada de você, se o rig for atualizado, qualquer coisa no futuro, você ter a vantagem de você só dar um reload, replace no rig, né? Que você poderia continuar usando sem precisar jogar para a library, porque você foi alterado alguma coisa na animação e você não está conseguindo trazer o seu rig novo ali para a cena. Então, entre aspas, você teria perdido um pouco da sua animação. Embora tenha como recuperar, né? Quando eu falar sobre o Studio Library, eu posso mostrar isso como exemplo. Se fosse o caso, assim, se você estiver na produção. Porque, assim, de forma... aconteceu comigo quando eu comecei a fazer trabalhos de publicidade, né, e tudo mais. Eu tive um problema que eu fiz isso, os caras atualizaram o rig, e como eu tinha pouquíssima experiência, eu não sabia como resolver esse problema. Hoje em dia eu tenho mais experiência, então eu resolveria de uma maneira muito mais fácil. Mas vamos supor assim, se você tivesse na mesma situação que eu naquela época. O que acontece? Os caras atualizaram o rig. E quando eles atualizaram o rig, perdeu algumas informações. Isso há uns 10 anos atrás. Perderam algumas informações da versão que eu tinha. Então, algumas coisas foram alteradas. Daí mudava um pouco os controles. Então, algumas coisas dentro da minha timeline naquela época não estavam batendo com aquilo que eles fizeram. E eles não podiam usar a versão antiga naquela cena. Eles tinham que usar sempre a versão atual. Então, o que acontece? Eu não sabia como resolver, não sabia que tinha Studio Library. Então a minha saída naquela época foi o quê? Pegar controle por controle, fazer frame a frame tudo que eu tinha feito na outra versão com o rig novo.
E isso dá muito trabalho. Então, tipo, demora demais, assim. Não é... Não recomendaria fazer a mesma coisa hoje em dia. Eu explico no vídeo de Library, eu tento trazer esse mesmo exemplo. E daí eu faço para vocês verem. Mas aquele tempo eu não tinha noção nenhuma. Tá certo que aqui lá teve um segundo motivo também que eu tive que fazer isso, porque eu usava a versão estudante e eles não queriam, porque a versão de estudante, na época que eu usava a versão estudante, não sei se hoje em dia rola isso também. Mas escreve assim, um painelzinho que mostra que você está usando a versão de estudante. Eles não queriam essa informação. Então teve dois motivos para eu fazer. Primeiro, que o rig tinha sido atualizado, e o segundo, que tinha essa informação de estudante na cena dele. Então é isso. A vantagem de você usar referenciada é, primeiro, que você já mantém o rig na versão atual, basta você dar um replace. E a segunda versão é o tamanho dos arquivos. Se o rig for muito pesado, então você tem uma segunda vantagem, que é isso, beleza? Então, agora, eu deixei esse modelo aqui, criado aqui de uma forma prévia, para a gente debater nesse vídeo aqui. E daí a gente sanar uma segunda questão, que é essa dúvida da pessoa aqui, que eu comentei, né, no vídeo aqui, sobre curvas. Quando a gente faz um blocking de uma cena, um layout, geralmente a gente não faz interpolação de uma pose para outra. Vamos supor que essa aqui fosse a sua primeira pose da cena. É lógico que a gente não debateu sobre rigs ainda, como mexer na posição e tudo mais, mas vamos supor que essa aqui fosse a sua primeira pose. Geralmente, quando você faz um blocking, você não vai pose a pose até a tua segunda pose. Você cria uma estrutura e depois você adiciona coisas no meio do caminho. Que é até um dos princípios da animação. Você pode, lógico, fazer, se você quiser fazer frame a frame e ir chegando no resultado, dá. Eles chamam de straight ahead, né? Mas também é possível fazer pose to pose. Você sai de uma pose, vai para sua segunda pose. Aí você vai para a tua terceira pose. Aí você vai para sua quarta pose e assim por diante. Acho que aqui tem uma quinta pose, tá? Então você tem como fazer isso. Mas dá para fazer pose to pose, dá para fazer straight ahead. Mas eu acho mais fácil você migrar de uma pose para outra, depois você vai adicionando os meios do caminho à medida que você quer. Mas se você olhar daqui para cá, não está tendo interpolação nenhuma, porque isso aqui está em stepped. Ele está sem interpolação. Quando eu falo que é stepped, é a interpolação de uma pose para outra. Ela está indo sem ease in, sem ease out, sem interpolação de uma pose A para a pose B. Tá? Não está acontecendo nada. Ela simplesmente está nessa pose e vai para a próxima. E através desses aqui esses atributos aqui que a gente faz isso. Dá para fazer por aqui também. Então, se eu quisesse selecionar minha timeline aqui e eu quisesse que tivesse algum tipo de interpolação, eu posso. Vocês vão ver que vai ficar bem estranho, na verdade, assim, quando você olha isso daqui, porque não tem nenhuma pose no meio do caminho. Não foi feito nada. Então, vocês vão ver que vai ficar estranho. Mas é só a título de exemplo, tá? Então, se eu selecionasse tudo aqui, e apertasse o botão direito, e fosse em Tangents aqui, e apertasse Alt, o que que ia acontecer? Quando eu fizer essa transição daqui para cá, ela tá fazendo o movimento de uma pose A uma pose B com esse tipo de coisa. Com esse tipo de... Começa devagar, ele começa acelerandinho, ele vai acelerando, ele vai freando. Então, isso é o alto da curva. Quer dizer que ele começa com uma curva, entre aspas... Se você olhar aqui, reparar aqui, ó, a transição aqui, ó. Ele faz isso daqui, ó. Repara na curva aqui, ó. Ela tá parada aqui no comecinho, daí ele começa a acelerar e depois ele freia, tá? Isso é a questão de sair do ponto A para o ponto B. Podemos fazer isso com todas as poses, né? Ele sai de uma pose para outra. Aqui, deixa eu ver se tem alguma pose aqui. Eu acho que aqui não está tendo pose. Aqui, vamos deletar essa pose aqui. Para deletar, você pode apertar o botão direito da Cut ou Delete, tá?
Aí ele chega nessa pose aqui, ó, com curva. Ele está acelerando. Então, ele começa devagar, ele acelera no meio do caminho, aí ele para na pose que você quer. Tá? Mesma coisa para a próxima pose. Só um pouquinho. Aí, beleza, desculpa aí por um pequeno momento. Aí ele sai dessa pose e vem para essa pose. Mesmo esquema. Começa com a curva meio que similar à primeira pose, começa a acelerar e volta, tá? E reduz até frear. Então, a curva que eu falo é a transição de uma pose A para a pose B, baseado na aceleração e desaceleração que ela faz. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, que todo esse movimento fosse linear, de uma pose A para a pose B, eu simplesmente podia selecionar aqui a timeline, apertar com o botão direito, e aqui em linear. Então, não teria aceleração e desaceleração. Ele seria reto, né? Tipo, constante, sabe? Sem aceleração e sem desaceleração. Então, ela não começaria e daí diminuiria a velocidade, né? Ele vai de um ponto A para um ponto B com tudo sem aceleração nenhuma, tá? Então, aqui eu mostrei a terceira opção, né? Tem a opção que é o Stepped, que é a que a gente iniciou. Você vai aqui em Stepped. Então, ele não tem nenhuma aceleração, ele simplesmente migra de uma pose para outra. Aqui é que eu não selecionei e ele está com um constraint, tá? Mas a gente pode colocar aqui, botão direito, e colocar em step. Não, acho que tem alguma coisa por baixo aqui, então deve ter alguma coisa no gráfico disso aqui que está com... eu não lembro como é que eu fiz o constraint disso aqui. Constraint é quando você vincula alguma coisa para que siga algum ponto, tá? A gente pode ter uma aula sobre isso, mas, por exemplo, eu tô com a minha mão aqui normal, daí eu quero que a partir de agora isso aqui siga a minha mão. Então você cria um constraint, que ele cria uma limitação que esse negócio aqui vai virar a partir daí seguir a tua mão, tá? Então foi mais ou menos isso. Eu devo ter feito algum constraint aqui, deixa eu só zerar isso aqui, talvez seja isso. E daí eu coloco zero aqui também, acho que ele não vai mais atrapalhar. Aqui também zero. Isso, ele só está com o constraint ligado aqui, então é por isso que estava dando essa questão. Esse negócio de constraint é legal porque às vezes você quer que alguma coisa siga, né? Então, se você utiliza isso, te facilita a vida, né? Então, você não precisa ficar frame a frame fazendo, porque a partir do momento que ele vincula uma vez, aquilo lá sempre está seguindo, entendeu? Aí chega uma hora que você não quer mais, você desliga esse negócio de parent aqui, desliga dele não vai seguir mais, entendeu? Então, mais ou menos o que a gente fez aqui, ó. Ele saiu daqui para cá e ele foi de uma pose para outra. Então, aí temos a primeira coisa que eu falei, né? Que ele... Deixa eu ver essa opção aqui. Vamos deixar isso aqui. E esse aqui fica fixo, tá? Esse aqui se repete. Vou colocar esse frame aqui também. Vamos ver se foi agora. Aqui, eu acho que ainda tá com algum... Vou apertar esse botão que eu falei na parte sobre o aimbot na outra vez. Acho que agora... Como é que acho que travou o Maia aqui ao vivão aqui, mas tudo bem. Vamos ver se depois de um tempo ele vai aqui. Travou aqui o bagulho. Enquanto ele vai resolvendo ali, vamos abrir esse shot aqui. De novo, vamos ver se agora apareceu que deu certo. Não, a princípio não. Então a gente pode ir aqui em scenes, colocar em poses aqui. Aí se abre isso. Aí espera um pouquinho, ele deve abrir aqui. E às vezes você está fazendo um vídeo, rola essas
problemas aleatórios, assim, mas tudo bem. A gente, talvez, vamos ver se qualquer coisa eu edito isso para vocês, tá assim, essa parte. Mas vamos dar isso aqui, esse tear off aqui. Aí você consegue ver o que eu tô fazendo. Beleza? Abrir de novo. Então, voltando aqui. Lembrando que eu desligo isso daqui, tá? Porque assim, eu quero só selecionar esses controles que ficam em volta do personagem, tá? Se você deixar só isso daqui, vocês conseguem selecionar só os controles. Daí vocês não evitam de pegar a malha do personagem e tudo mais, beleza? Então aqui, se eu quisesse sair, né? Que nem eu falei. Se eu quisesse sair dessa pose aqui, inicial, para essa, né? Dessa para essa, eu simplesmente ligaria a curva, né? E faria aquilo ali que eu falei. E sair daqui para cá. Com um alto. Mas eu também posso fazer com o botão direito e em linear. Aí ele não terá aceleração, ele só vai de um ponto A para um ponto B sem aceleração nenhuma. Dependendo do que você quer fazer, é interessante. Vamos supor que você está fazendo o teu personagem ir para frente, andando. E a caminhada é constante. Então você pode deixar que a sua cintura e também o controle de baixo aqui, do top no aqui, ele vá para frente de forma linear. Então isso pode ser interessante. Ou às vezes você quer alguma coisa mecânica também, que ela vai tá. Ele faz esse movimento e você quer que tenha a transição, mas você não quer que tenha aceleração. Então você pode pegar a curva disso para isso ser linear. Então ele vai sair da pose A para a pose B linear. Se eu quiser alto, seria com transição. Aí ele tem aceleração no começo, né? Ele começa meio devagar, aqui ele começa a ir mais rápido, aí ele começa a reduzir a velocidade e para na pose que você quer. Mesma coisa se eu fosse, então. Também você pode brincar, né? Você não precisa fazer tudo igual. Se eu quisesse que a partir daqui seja linear, para cá, eu consigo. Basta eu selecionar esses dois frames, colocar linear aqui. Aqui vai ter a velocidade e aqui ele vai seguir. Aliás, aqui vai ter a aceleração e aqui ele vai ter só o tempo tipo constante de uma posição A para a posição B. Então, em suma, a questão das curvas que eu comentei naquele primeiro vídeo é relacionada à transição de uma pose A para uma pose B. Ela pode ser de vários modos. Pode ser com aceleração e desaceleração. Você pode trabalhar também, você pode trabalhar em cima disso, né? Por exemplo, se eu quisesse que a cintura aqui, nesse caso aqui é uma coisa um pouco mais complexa, mas vamos supor que eu quisesse ir no gráfico aqui. Agora finalmente o outro lá voltou aqui à vida, mas já tá meio lento aqui, mas tudo bem. Se eu quisesse selecionar aqui a cintura dele, se eu quisesse que tivesse um pouco de aceleração aqui na cintura, na subida, né? Só que no começo ele vem meio lento, bem lento, então ele vem próximo àquilo ali. Quanto mais próximo dessa pose, quer dizer que ele está mais devagar. Quanto mais longe, mais rápido, tá? Então, aqui ele está bem próximo. Como aqui está bem longe desse ponto, ó, daqui para cá vai ser bem rápido. Mesma coisa se fosse aqui. Quanto mais para cima você colocar essa pose aqui, nesse caso, mais rápido vai ser essa transição, tá? Então, se o seu fosse, ó, tá indo mais rápido, de uma pose A para uma pose B. Ó, ele vem, tipo, deixa eu ver se tem como fazer uma outra coisa que talvez fique mais fácil de ver isso. Eu acho que a gente pode fazer assim, ó, com esse controle aqui, que daí fica mais fácil de entender isso. Tá? Talvez a pose em si de alteração não seja tão clara, mas aqui, e daí a gente pode ir para lá, por exemplo, um pouco mais longe. Então, aqui para cá, ó, aqui para cá tá em stepped, porque não tá tendo transição.
Aí daqui para cá tá em linear. Vamos colocar em linear aqui. Então, vem com a mesma velocidade para lá. Daí daqui para cá, a gente pode colocar com aceleração e desaceleração em alto. Então, sem intervalação. Então, ele já vai de uma pose para outra. Agora, linear. E agora, por fim, ele vem com aceleração e desaceleração. Se você quiser gerar um playblast disso, vai ficar meio zoado, né? Porque não está tendo interpolação e a gente não trabalhou nas poses intermediárias. Então, não se apeguem a isso, né? É uma coisa mais simples nesse caso aqui de teste. Mas podemos fazer desta forma aqui. A gente ia no playblast. Só um pouquinho enquanto cria aqui o arquivo. Acho que já criou. Ó, aqui dá para ver, ó. Tá vendo como a velocidade é constante? Se você quiser, você pode até espalhar mais para ficar mais fácil de ver. É porque aqui a transição tá rolando em 10 frames, né? A gente pode colocar em um pouco mais. Se você apertar com o botão direito aqui e colocar Keyhead, você pode fazer com um pouco mais de diferença de frames aí, ficar mais fácil de visualizar o que você quer, tá? Então a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Aperta o botão de... Por algum motivo meu mouse tá, quando eu aperto ele sai aqui, tá com algum probleminha. Então tem que colocar 2 aqui. Acho que talvez já comece a funcionar de forma melhor. Aí acho que fica mais fácil de ver. Então a gente vê o arquivo. Ó. Então, aqui do começo tá stepped, né? Ó, ele vai aqui e para. Aí aqui ele mostra ele indo para trás. Se você reparar, ó, você pode se basear pela distância que o pé vai daqui, ó, para cá, para cá. É sempre constante, né? Que não tem aceleração. Agora, se você olhar aqui, ó, essa é a primeira pose, tá aqui. Essa é a segunda, tá bem perto da onde que ele tá. Terceira. Aí aqui, ó, de novo. Aqui você começa a ver que tá tendo aceleração. Tanto que aqui, ó ele sai daqui para cá. Você vê que tem aceleração pela distância de uma pose para outra, tá? E aqui ele já começa a frear. Entendeu? Nesse caso aqui não dá para avaliar porque a câmera mudou, né? Então não se baseie nessa parte aqui. Aqui é constante. Então aqui, ó, ele sai dessa pose para essa. Então, de um frame para o outro. Aí aqui não tem aceleração. Tá linear. Isso é movimento parado. E aqui ele tem aceleração. Beleza? Então, recapitulando o que a gente falou sobre curvas ali, né? As que são mais usadas são mais stepped, linear e alto. Você também pode usar spline, que é uma coisa muito similar ao alto, mas é relacionado a essa questão das curvas, né? De aceleração e desaceleração. Eu geralmente uso alto, nem não coloco as minhas curvas em spline, mas fica a seu critério. As mais usadas mesmo são stepped, linear e alto. Daí você consegue ver em cima disso como funciona melhor para ti. Beleza? E a segunda questão é a questão da referência em si, que pode ser útil também utilizar aquele método que eu comentei. Beleza? Espero que tenha feito sentido aí. Qualquer coisa, só falar. E nos vemos na próxima aula. Um abraço.